Saravá Umbanda, salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estaremos iniciando uma série de vídeos chamada Orixás. E o primeiro orixá a ser abordado será o orixá Oxóssi, esse grande orixá tão popular aqui no Brasil. Mas para que a gente possa entender esta popularidade do orixá Oxóssi, nós temos que ir para a origem cultural, que é na Mãe África, o segundo maior continente do nosso planeta. Nós temos que entender que a África é um continente onde existem muitas culturas. O Egito, por exemplo, está na África. E o culto ao orixá vem de uma pequena região que hoje é a Nigéria e um pedacinho da República do Bênin, que nós chamamos de sudaneses. Nós já temos Congo, Angola, Cabinda, que são bantus, que fazem culto a outras divindades. Embora na Umbanda, nós vamos ter pretos velhos de Angola, de Cabinda, de Moçambique, mas tudo são regiões bantus. O culto original ao orixá vem da cultura Nagô, que falava a língua Yorubá, aonde hoje é a Nigéria e um pedacinho da República do Bênin. Pai Oxóssi, ou Oxóssi, foi rei de Queto, que foi um dos maiores povos da cultura iorubana. Oxóssi é o grande caçador, porque ele faz parte de uma classificação de divindades ou de orixás na África chamada Olodés. Dentro desta classe de orixás nós vamos encontrar Ogum, que é o maior caçador. Na África, Ogum é o pai de todos os caçadores porque ele fornece as ferramentas para a caça. Nós teremos Oxóssi, nós teremos Exu, nós teremos Obaluaê, que na África também é um orixá caçador. No Brasil, nós temos mais a cultura de culto à força curadora de Obaluaê, mas na África ele é um grande caçador. A nação de Queto foi praticamente dizimada. De acordo com arquivos da Prefeitura de Salvador, na Bahia, entre o ano de 1838 a 1860, aproximadamente 3.000 negros da cultura Nagô, que falavam a língua Yorubá, aportaram no Brasil, e 460 aproximadamente bantus, divididos em Moçambique, Angola, Cabinda. Então a gente vê que a cultura Nagô, Yorubá, a cultura de orixá, se estabelece no Brasil mais forte, porque muitos negros vieram, muitos sudaneses vieram para cá. Desses 3.000, aproximadamente 2.050 eram nagôs, e boa parte deles eram da nação de Queto. Então o culto ao Oxóssi se estabelece no Brasil de forma muito forte, em virtude de muitos negros da nação Queto, onde Oxóssi foi rei, terem vindo para cá. Inclusive, nós temos uma peculiaridade. Na Bahia, o sincretismo com Oxóssi é com São Jorge. Então a imagem lá que se cultua Oxóssi não é de São Sebastião, e sim de São Jorge, por causa da figura guerreira. Foi uma nação que lutou, que brigou, que guerreou, mas em virtude dessa escravidão, tanto na África quanto a compra desses negros para virem para o Brasil, aconteceu, então foi inevitável. Lá na África, hoje, né, o reino de Queto, porque nós tínhamos lá uma monarquia na África nessa época, o reino de Queto praticamente não existe mais, hoje é um pequeno povoado. E outro dado interessante, não mais do que 20% dos nigerianos cultuam o orixá. Olha só, o berço, a pátria do culto ao orixá, que é a Nigéria, 20% no máximo do povo nigeriano cultua o orixá, porque teve a colonização, então muitos são evangélicos, católicos, é muito pouca gente cultuando o orixá lá. O Brasil tem mais cultuadores de orixá que a África, do que a Nigéria. Olha só que interessante, né? Então, vejamos. Para o africano, Oxóssi é o estrategista. É aquele que detém o conhecimento da estratégia. Porque quando o caçador vai à caça, não é só ir lá
caçar e retornar. Existe uma estratégia para com que o animal que ele vai caçar não o encontre para fugir, não o encontre para matá-lo, né? Então, existe toda uma questão estratégica para com que a caça possa acontecer. O caçador, ele tem que ter conhecimento da medicina da floresta, das folhas, das ervas, porque ele não vai e volta no mesmo dia. Muitas vezes ficava uma semana para trazer a caça para o seu povoado. E se lá ele se machuca, se lá um animal peçonhento pode feri-lo, ele tem que conhecer a medicina da floresta, as folhas, as ervas, para uma cura. Ele tem que conhecer o caminho que o animal faz para poder caçá-lo. Então existe uma ciência por trás da caça. E esta ciência está nas qualidades do orixá Oxóssi. Então o africano vê ele como curador, como aquele que traz a prosperidade e a fartura para o seu povo, através do alimento. Inclusive, nos assentamentos de Pai Oxóssi, no culto original na África, coloca-se cabeças e chifres de animais, porque a cabeça do animal é o troféu do caçador. Olha que interessante, a pele do animal serve como a vestimenta do caçador. A cabeça do animal serve como o troféu dele. Então, nos assentamentos de Pai Oxóssi, que são assentamentos bem rústicos, bem brutos, né? Tem cabeça de animal, osso de animal, pele de animal, né? Então é muito interessante a gente olhar esse aspecto africano para compreender o culto na Umbanda, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo. Aguardo vocês lá.